Nossa live dos ensinamentos de terça-feira, muitas pessoas têm sido alcançadas, têm sido abençoadas. Presbítero Jesus, que está viajando a trabalho, mandou uma mensagem para mim hoje, mandou um abraço para os irmãos, disse que está agilizando o máximo para voltar ao convívio da igreja, que está com saudade dos irmãos. Ele está, me parece, em Recife a trabalho. Vamos estar lendo a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículos 1 até o versículo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 5. Os que encontraram, digam amém. Amém. Eu vou ler só porque não colocaram no telão e as traduções são diferentes. Acompanhe sua Bíblia. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira e sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu, expirou, e um grande temor veio sobre todos que isto ouvira. Sentai-nos adorando ao Senhor. Acaba de chegar o evangelista Fernando, senta aqui mais na frente, por favor. O segundo dirigente da igreja está vindo do trabalho. Bem, o versículo de número 4 diz: guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. E o assunto de hoje é: o Espírito Santo é Deus. Qual é o assunto de hoje? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Já temos algumas terça-feiras falando de pneumatologia, falando da pessoa do Espírito Santo. Na semana passada eu falei sobre o fruto, semana retrasada, concluí na semana passada, o fruto do Espírito Santo. E semana passada eu iniciei aqui a pessoa do Espírito Santo e falei sobre as características do Espírito Santo. E hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo é Deus. Existem alguns ensinamentos por aí que diz que Deus é o soberano, Jesus está abaixo de Deus e o Espírito Santo abaixo de Jesus. Não é verdade. Os três são iguais. Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. E o Espírito Santo também é onisciente, onipotente e onipresente. São atributos de Deus, tá? E somente Deus tem esses atributos. Então o Espírito Santo possui atributos que só uma pessoa pode ter. O Espírito Santo possui os mesmos atributos divinos que a pessoa do Pai e a pessoa do Filho possuem. Como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo faz parte da divindade, sendo coigual, coeterno e da mesma forma, da mesma substância do Pai e do Filho, tá? Bota para mim, por favor, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Vamos lá, irmão Gabriel. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do igualdade. 2 Coríntios 13, 13, nós lemos essa referência na semana passada também. 2 Coríntios 13, 13, que é a bênção apostólica. A igreja no 3, 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Então, olha só, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então a Trindade não é uma composição de três deuses, não existe três deuses, existe um Deus. Isso às vezes confunde a mente de muitas pessoas. O nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, o maior teólogo da nossa denominação,
e o maior teólogo do Brasil, o quinto maior teólogo do mundo, partiu para a eternidade não tem muito tempo, com 93 anos, veio aqui algumas vezes, eu tive a oportunidade de ter amizade pessoal com ele e com a família. Ele sempre dizia: ninguém estuda a Santíssima Trindade com paz interior. Absurdo, né? Mas é uma realidade. Ninguém estuda a Santíssima Trindade com paz interior. Por quê? Porque você quer saber além do que é para saber. Ninguém consegue compreender com profundidade a Santíssima Trindade. Por isso você não fica com paz interior. Você fica querendo saber muito mais, mas não consegue. Por que não consegue, pastor? Porque é algo profundo, além da mente humana. Tá? A gente só sabe aquilo que é possível. Então a Trindade não é uma composição de três deuses, mas sim uma única divindade que subsiste em três pessoas. Subsistem três pessoas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Ou seja, está falando dos três. Porém, essas três pessoas divinas formam uma única divindade, que é também chamada de único Deus e único Senhor. As três pessoas são chamadas de único Deus e único Senhor. Deuteronômio 6:4. Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tá? Sendo Deus, o Espírito Santo é onipotente, onipresente e onisciente. Salmos 139, versículo 7 ao 12. Salmos 139, versículos 7 ao 12. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, aí tu estás. Se fizer do céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, oculte-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Eu me lembro de um assunto que está em teologia, no livro de ETAD. Trabalhei 17 anos com a ETAD, como monitor de ETAD. Muitas pessoas da região de Caxias, Magé, passaram por mim, foram meus alunos na ETAD. E na teologia sobre Deus, teologia própria, falando da onisciência de Deus, o escritor ali, ele diz o seguinte: em uma noite escura, numa sala escura, num quarto escuro, em cima de uma pedra de mármore negra, uma pulga, Deus vê. Que coisa loucura! Presta atenção, uma noite escura, em um quarto escuro, em cima de uma pedra de mármore negra, uma pulga, Deus vê. Isso para mostrar a onisciência de Deus. Nada se oculta aos olhos de Deus. Aleluia! Ele vê todas as coisas e ele tem ciência de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz: antes de nós pedirmos alguma coisa, antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor já sabe o que você vai pedir, porque Ele conhece os nossos pensamentos. A nossa sorte é que o diabo não pode saber o que a gente pensa. Somente Deus conhece os pensamentos do ser humano, só Ele pode saber. Então, uma é a pessoa do Pai, outra a pessoa do Filho, tá? E a outra a pessoa do Espírito Santo. Não esqueçam disso. Uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho e a outra é a pessoa do Espírito Santo. Porém, essas três pessoas divinas formam uma única divindade, que também é chamada único Deus e único Senhor, conforme nós lemos em Deuteronômio.
Sendo Deus o Espírito Santo, onipotente, onisciente, onipresente. Nós lemos Salmo 139, agora vamos ler Salmo 40, versículo 13. Salmo 40, versículo 13. 40 salmos. Olha lá. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Bota o próximo também. Seja a uma envergonhados, confundidos, que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás, confunda-se os que me desejam mal. Continue até o 18. Desolados seja em razão da sua afronta os que me dizem ha, 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 ha. Regozije-se e alegre-se em ti todos que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Aí o 18. Volta o 18, irmão. Não tem o 18? Não tem nem. Aqui está pedindo 18. Não tem 18. E então o escritor aqui vacilou, hein? Tá? E são gente boa. Então vocês vejam que gente boa cometem erros também. Porque na minha Bíblia aqui no meu esboço tem o 18. Agora, 1 Coríntios 2, 10 e 11. 1 Coríntios 2, 10 e 11. 1 Coríntios, lá, 10 e 11, por favor. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Aí o 11, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Quer compreender Deus, mantenha comunhão com o Espírito Santo. Quer entender os desígnios de Deus, mantenha comunhão com o Espírito Santo. É a melhor forma de termos um conhecimento profundo de Deus. O Espírito Santo é Criador. O Espírito Santo é o quê? Criador. Salmo 104, versículo 30. 104, versículo 30. No 3 a igreja leia 1, 2, 3. Não, vocês estão ruins, vocês não almoçaram hoje, não? Que isso? No 3, 1, 2, 3. Envia o teu fôlego, e são criados, e assim renovas a face da terra. Envias o teu fôlego, e são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é eternidade, só pertence a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pastor Sérgio Brito, os anjos não são eternos, não, porque eternidade é alguma coisa que não tem princípios e nem fim de dias. E quando se estuda angelologia, nós aprendemos que o Espírito Santo foram criados, então eles não são eternos. Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. Lá. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servir ao Deus vivo. Então lá, o Espírito eterno. Então o Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é Senhor. O Espírito Santo é Senhor. 2 Coríntios 3, 17. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então o Senhor, o Espírito Santo é Senhor, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é, portanto o Espírito Santo possui os mesmos atributos do Deus Pai e Deus Filho. Os três são iguais. Os que entenderam isso, digam amém. Amém. O Espírito Santo é o nosso amigo pessoal. O Espírito Santo é o nosso amigo pessoal. Por que ele é nosso amigo pessoal? Porque ele nos entende. Porque ele é nosso amigo pessoal? Porque ele não nos abandona. Porque ele é nosso amigo pessoal, ele está conosco 24 horas por dia. Porque ele é nosso amigo pessoal, quando você erra, ele não te deixa, é você que se afasta dele. Por isso Tiago diz: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Glória ao Senhor. Então esse amigo Espírito Santo
que Ele nunca vai nos decepcionar. Ele é o nosso amigo pessoal. O Espírito Santo é o nosso fiel amigo e companheiro, e esteve presente em todos os grandes momentos da história humana, mesmo quando os homens os ignoraram, que por si só revela a sua natureza mansa, pacífica. Como nosso amigo pessoal, o Espírito Santo mora em nós. Qual amigo que mora com você? Seu amigo não mora com você. Você tem um amigão, mas ele não mora com você. Ele vive na casa dele, você vive na sua. Às vezes você precisa falar com ele e não consegue, liga, o celular está desligado, manda mensagem no WhatsApp, ele demora a ver. E aí? Quantas vezes o pastor Marco tenta falar comigo e não consegue? E eu não sou tão difícil de conseguir falar. Aí depois eu falo assim, pastor, tentei falar com o senhor, o telefone do fora de área, eu estou mandando uma mensagem, você vai se converter. Mas o Espírito Santo não. A hora que você quiser falar com ele, ele vai te ouvir e vai te responder e vai te ajudar. Esse é o melhor amigo. Amigo Espírito Santo, não abra mão dele. Ele está conosco 24 horas por dia. Esse amigo vale a pena manter comunhão com esse amigo. Então ele mora em nós. João 14:17. João 14:17, por favor. Olha lá. 14. No 3 a igreja leia. 1, 2, 3. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em nós. Privilégio nosso. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele mora em nós, ele não vem visitar. Aí alguns pessoas, irmãos, o Espírito Santo quer visitar a igreja. O Espírito Santo não visita a igreja. Aí alguém chega aí, irmãos, quando eu cheguei aqui, Jesus já estava aqui. Ele poderia estar aqui, sim, se já tivesse algum crente aqui. Eu cheguei aqui hoje, Jesus não estava aqui. Não, eu fui o primeiro. Ele chegou junto comigo. Aleluia! Deu para você entender isso? Se você chega na igreja e não tem ninguém na igreja, Jesus não estava ali. Ele chegou com você. Ele está onde você está, porque Ele mora dentro de nós. Irmãos, o Espírito Santo essa noite visitou a igreja. O Espírito Santo ele não visita a igreja. O Espírito Santo quer visitar a sua vida. Ele não vai te visitar nunca. Ele mora dentro de você. Ele mora dentro do crente. É diferente de uma visita. Visita vem e vai. O morador permanece. Então nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Olha lá. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Habitar fala de morar. Agora, capítulo 6 de 1 Coríntios 19 e 20. Capítulo 6 de 1 Coríntios 19 e 20. Olha lá. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, ou quais possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Aí o 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Em outra tradução diz, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tem traduções que diz isso. O Espírito Santo não veio passar férias conosco, nem mesmo passar alguns dias conosco. Ele não veio passar férias, não veio passar alguns dias. Ele veio morar para sempre conosco. João 14:16. Por favor, João 14:16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, ajudador nessa tradução, para que fique convosco para que fique convosco para sempre. Ele vai ficar conosco para sempre. A função do Espírito Santo é preparar a igreja para o dia do arrebatamento. Por isso eu tenho que manter comunhão com o Espírito Santo. Cometeu algum erro, não se afaste do Espírito Santo, se prostra diante dele, abra o seu coração, porque diz a Bíblia que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu preciso manter
comunhão com Ele. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Que dia da redenção é esse? É o dia do arrebatamento na igreja, quando a trombeta de Deus tocar, o crente que tiver comunhão com o Espírito Santo vai ouvir o toque do Senhor, o chamado, e ao ouvir o toque vai ser arrebatado num abrir e fechar de olhos, rasgaremos os céus e entraremos na presença do Senhor. O Espírito Santo nos levará e vai nos apresentar a Deus, a Jesus, nas nuvens dos céus, e vai dizer para Jesus: aqui está a sua igreja, a sua noiva, lavada e remida no seu sangue. É a função dele. Por isso que ele cobra, ele exige, ele usa pregadores, ele usa pessoas para nos corrigir através da palavra, porque ele precisa apresentar a noiva. Ele tem o papel de apresentar a noiva. Se vocês observarem, Abraão, quando quis uma noiva para o seu filho Isaque, ele chama Eliezer, seu servo de confiança, e diz assim: vai à casa da minha família, escolha uma esposa para o meu filho Isaque. Não quero uma estranha, tem que ser alguém da minha família. E aí o que ele fez? Ele orou a Deus, pediu a Deus: olha, aquela que der de beber aos meus gados, aos meus camelos, essa é a escolhida. E quando ele chega, encontrou uma moça disposta a dar de beber aos gados, foi a moça. O que ele fez? Ele tirou joias, pendentes, brinco, ouro, e deu àquela moça. Aquilo ali representa o quê? Eliezer representa o Espírito Santo, Abraão representa Deus, Isaque representa Jesus Cristo, e aquela moça representa a igreja, e aqueles ouros, joias, aquilo representa o quê? O adorno do Espírito Santo para a igreja. A maior riqueza da igreja é a comunhão com o Espírito Santo. Não existe nada melhor. Aleluia! Glória ao Senhor. Dons espirituais é o adorno da igreja, e a igreja está sendo adornada para o dia do casamento que vai chegar. Glória ao Senhor. Então o Espírito Santo, ele mora como nosso amigo pessoal. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, nos ensina a orar, e ainda intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não conseguir orar, não se preocupe, dobre os seus joelhos e fique só uma mente voltada para Deus. Se der vontade de chorar, chore, porque o Senhor está te entendendo. Nessa hora, o Espírito Santo está intercedendo por você. E Ele está dizendo: Pai, ó meu filho, ó teu servo, está desesperado. E você recebe o conforto do Espírito Santo. Romanos 8, 26, por favor. Romanos 8, 26. Olha lá. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ok? Vocês entenderam o ensinamento de pneumatologia? Conseguiu pegar alguma coisa? Os que conseguiram aprender alguma coisa durante algumas terça-feiras, digam amém. Amém. A conclusão de pneumatologia: o dia de Pentecostes marcou o raiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a humanidade. Ele veio para habitar na igreja, para habitar. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava naquelas pessoas, nos profetas, nos juízes, nos reis, não. Diz a Bíblia que o Espírito Santo se manifestava. Quando Davi foi ungido rei de Israel, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sansão, que era um nazireu de Deus, quando ele fazia aquelas façanhas, era o Espírito Santo que se apoderava dele, era momentâneo. Tanto é que o profeta Jeremias, ele disse que o Senhor colocaria o Espírito dele dentro de nós. Aleluia! Jeremias disse isso. Labandurigueia. E sabe quando aconteceu isso? No dia de Pentecostes. Naquele dia começou uma nova história. Agora o Espírito Santo não vem sobre você de tempo em tempo, não. Ele mora dentro de você e está conosco para
no dia do arrebatamento. O melhor de Deus para a igreja é o Espírito Santo. Então, ele habita na igreja. Todo o trabalho eficaz que a igreja tem feito é realizado no poder do Espírito Santo. A incredulidade, a dúvida, a crítica pode atacá-la, mas não pode derrotá-la. Presta atenção, a incredulidade, a dúvida pode atacá-la, mas não pode derrotá-la. A igreja, o verdadeiro corpo de Cristo, habitado pelo Senhor, habitado pelo Espírito Santo de Deus, é tão indestrutível como o trono de Deus. Presta atenção nisso. Finalizando, a igreja, o verdadeiro corpo de Cristo, habitado pelo Espírito de Deus, é tão indestrutível como o trono de Deus. Como o trono de Deus não pode ser destruído, a igreja do Senhor também não pode ser destruída. Jesus disse isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E sabe por que você está vivo? Sabe por que você é vitorioso? Porque você é a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, ninguém vai te destruir, porque dentro de você está o Espírito Santo. Adora Ele, exalta Ele, glorifica Ele, porque Ele é digno de honras, glórias e de louvor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Encerrei agora pneumatologia. Amém? Amém. Amém? Amém. Continuo com os assuntos teológicos, sim ou não? Sim. Então, próxima terça-feira, bibliologia. Você em casa, não perca. Próxima terça-feira, bibliologia. Vamos aprender mais sobre a Bíblia. E vem às terça-feiras para aprendermos a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Obrigado a você em casa que está nos acompanhando. Compartilhe esses estudos aí e vamos abençoar vidas. Deus abençoe. Deus abençoe.